Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma edição do Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, nessa loucura que a gente está vivendo política aqui, Emerson, o que nós vamos tratar dentro deste quadro O Inédito Viável? Pois é, analisando todo o cenário que a gente está vivendo, né? Então eu busquei aqui uma inspiração de um princípio da contabilidade, já que está falando muito aí, né? Nas contabilidades aí de tudo, das empresas, enfim, e dos partidos, e é um princípio chamado essência sobre a forma. E aí como é que eu consigo trazer a essência sobre a forma, fazendo uma análise do cenário atual, com, né, a viabilização dos inéditos de cada pessoa. Certo. Bom, esse princípio, essência sobre a forma, ele diz o seguinte: você precisa contabilizar as coisas da forma como ela aconteceu na essência, não necessariamente na forma da transação. Exemplificando. Por exemplo, imagina que uma pessoa, ela usa um sítio, ela usa um triplex, enfim, né? Que não é dela, né? Se não é dela, uma empresa é dona desse imóvel, desses imóveis, certo? Então o que acontece? A essência sobre a forma funciona da seguinte modo. Bom, se a empresa tem esses dois imóveis, esses são investimentos da empresa, certo? Então tem que estar lá contabilizado nos balanços das empresas, porque é um patrimônio delas, né? Agora, a empresa, ela deveria investir somente naquilo que vai dar retorno futuro, para ser considerado um investimento. Se não, se você não está investindo para um futuro, você está desperdiçando dinheiro, é uma despesa qualquer, né? Então, olha só, se esse imóvel não é usado pela empresa, mas ele é da empresa, veja bem, se tem outra pessoa usando, então eu deveria pensar o seguinte: na essência, ou eu doei esse imóvel a alguém, e portanto eu deveria contabilizar isso como uma doação, e o receptor deveria declarar isso para fins de imposto de renda, como receber uma doação, ou no mínimo a empresa deveria cobrar aluguel desse bem, porque a empresa foi feita para fins do lucro. Não pode dar um imóvel de uso sem expectativa de retorno futuro. Isso é até lesar o acionista, né? Então é a essência sobre a forma, ou seja, independente do que eu digo que eu preciso olhar na essência o que eu estou fazendo, porque é a essência que vai determinar como eu deveria contabilizar. Exemplo, né? Alguns partidos emitem notas de prestação de serviço para suas campanhas, né? E aí o partido vai lá e paga essas notas fiscais, certo? Mas os serviços não existiram, nunca existiram. Então o que acontece? Na realidade isso é uma distribuição disfarçada de dinheiro. Porque a forma é uma prestação de serviço, mas na essência esse serviço não aconteceu. Então isso é o princípio na contabilidade. E como é que eu trago isso? Você está falando de uma contabilidade formalizada, né? Correta. Né? Porque do ponto de vista que você falou do investimento da empresa, né? No caso de um sítio ou de um triplex, ela está investindo de alguma forma para recuperar depois, mas tudo por baixo do pano. Tudo por baixo do pano. Na realidade, ela contabiliza os efeitos nos seus balanços, mas essa contabilidade é feita de forma errada, porque eles contabilizam pela forma e não pela essência. Porque se fosse pela essência, deveria ser outro tratamento, né? E aí, como é que eu trago isso, então, para a nossa vida? Bom, o que é a essência sobre a forma na nossa vida? A gente busca essencialmente ser feliz. Né? Isso que a gente busca, só que a gente faz um monte de coisas em forma de algo para ser feliz. Por exemplo, né, você busca ser feliz em forma de um trabalho, né? O trabalho que você executa, o seu dia a dia, né? Por que vale a pena você levantar de manhã para vir trabalhar e tal? É a forma, mas na realidade a essência você busca uma realização, uma satisfação, né? Do mesmo modo, quando você vai para a academia, essencialmente, você está querendo cuidar da tua saúde, ter um corpo mais bonito, enfim. Mas a forma é uma atividade física que vai te trazer isso. Então, a essência sobre a forma faz a gente pensar sobre o seguinte: o que essencialmente cada um de nós busca quando define um objetivo para a própria vida? Né? Por quê? Se eu entender o que essencialmente eu devo buscar, fica mais fácil, porque eu posso ter várias formas de buscar aquilo que eu sei de fato o que eu estou querendo, né? Quando eu não consigo saber exatamente o porquê, aí eu vou arriscar de várias formas e eu não vou estar essencialmente preenchido. Então é importante de pensar, né? Por que eu faço as coisas? Qual que é a essência que está por detrás? Se eu conseguir compreender a essência, é mais fácil, porque eu vou ter a possibilidade de realizar essa essência de várias formas diferentes.
Eu até me lembrei de uma frase, não sei se foi você mesmo que passou aqui, quando a pessoa sabe onde ela quer chegar, ela não se perde no meio do caminho. Exatamente. Né? E alguma coisa por aí. Exatamente, exatamente. Essa frase é do Alice do País das Maravilhas. Né? Porque ela diz o seguinte, né? A Alice pergunta pro gato, né? Ela tá numa encruzilhada e pergunta pro gato, gato, qual caminho eu pego? Aí o gato responde, depende, onde você quer chegar? Ela fala, não sei, então ele fala, bom, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho lhe serve. Sem dúvida. Então a essência é exatamente isso, né? O contrário, responde, né, para onde eu quero ir. E depende para onde eu ir, eu vou usar de várias formas. Né? É isso aí. Então, e vai fechar com... Eu acho que essa frase ficou legal. Aqui, né? Eu acho que sem dúvida. Bem, né? E Alice é um clássico, né? Exatamente. Uma coisa bem bacana. Bom, Emerson Wesley Dias, eu espero, na verdade, que também os políticos aqui do Brasil tenham mais a essência do que a forma, exatamente, viu? Porque só a forma, pelo que você explicou aí, que eu tô entendendo, cai no vazio, Cai no vazio. E a gente pode pegar um exemplo, né? Imagina, né, que um político, porque está correndo risco de ser preso, imagina que isso é hipotético, né? Tá correndo risco de ser preso, então, essencialmente, para se livrar de uma punição, de uma cadeia, enfim, ele acha uma forma de resolver isso. Por exemplo, se tornando ministro. Né? Tendo um foro privilegiado e podendo, inclusive, querer influir no processo, né? Em quem tá na autoridade que está conduzindo esse processo, ele querer influir para mudar os componentes, enfim, de alguma forma ele mexer. Então, quando eu essencialmente quero me livrar de algo que eu fiz, eu posso achar uma forma de conseguir fazer isso e, por exemplo, uma forma poderia eventualmente ser um ministro. É óbvio que eu estou falando de casos hipotéticos, né? Casos que não acontecem, a gente não vê isso em nenhuma república. Não, né? Isso nunca acontece. Mas é isso, a essência muito difícil. Mas aí vai ficar só na forma, né? Exatamente. Vai ficar só na forma. Só na forma. E vai correr esses riscos, né, que alguns políticos correm aí. Correm, exatamente. Não é mesmo, Emerson? É isso aí. Bom, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes, para que as pessoas continuem participando aqui do quadro Momento O Inédito Viável. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais tem o Facebook, tem a fanpage no Facebook, O Inédito Viável, e no YouTube tem o canal O Inédito Viável. Tá certo, então, na terça-feira estaremos novamente aqui, né, Emerson Dias? Até terça-feira, Renato.